E aí, meus irmãos, que a Shalom do nosso Altíssimo Yahweh e do nosso Messias Yahushua esteja na vida de cada um dos irmãos. Hoje, nesse vídeo aqui, falarei em cima da Festa dos Tabernáculos, ou também conhecida como a Festa das Cabanas, Sukkot, que atualmente é o tempo em que estamos vivendo, né? Segundo o calendário lunisolar, também segundo o calendário judaico. E essa festa era uma festa muito importante na cultura israelita do passado. Uma das principais festas, uma das 7 festas que o Criador estabeleceu para o seu povo, que apresentam cumprimentos proféticos e que apontam principalmente para o Messias e sua obra redentora de salvação da humanidade. Então a festa de Sukkot, ou dos tabernáculos, ela acontecia na cultura israelita 5 dias após o dia do Yom Kippur, que era o principal dia do ano, onde os israelitas jejuavam, afligiam suas almas e confessavam seus pecados para se purificarem perante ao Criador, já que no atemporal do Pai é o dia que o Messias intercede pelo seu povo, intercede sendo o nosso único sumo sacerdote nos céus por todos aqueles que confiam nele. É um dia, segundo a tradição hebraica, onde era decretado o destino de cada uma das almas no próximo ano. As almas mais tementes ao Pai, o que elas passariam, e as almas mais rebeldes ao Pai, o que elas também passariam. Então nós estamos vivendo tempos dessas últimas 3 festas, que são justamente as festas que faltam se cumprir no plano do tempo, no plano temporal, que em breve o Messias vai cumprir, que é a festa das trombetas, apontando para as trombetas de Apocalipse, o dia da expiação, apontando para o juízo que ele vai estabelecer, e a colheita dos justos que ele vai fazer, e também a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, quando ele vai disponibilizar para nós novos corpos, novos tabernáculos. Então a festa das cabanas tem aplicações muito lindas, muito interessantes e ao mesmo tempo muito profundas, desde a história de Israel aqui nessa terra, até a história de todos nós, humanidade, que fomos destituídos da glória do Pai. Em Levítico 23 é falado com mais detalhes acerca de como guardar essa festa. É dito o seguinte, a partir do verso 33, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º, fará a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis, para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos shabates do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então veja que interessante como que era celebrada essa festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Os israelitas passavam uma semana inteira em cabanas no meio de suas comunidades, porque isso representava de forma simbólica o tempo que os israelitas foram peregrinos no deserto durante 40 anos. Ou seja, eles precisaram habitar em tendas, em cabanas ou tabernáculos durante 40 anos de peregrinação no deserto, até chegar na terra prometida de Israel. E veja se isso não aponta exatamente para todos nós, humanidade, na condição que todos nós estamos aqui atualmente. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Por que será que nas Escrituras é mencionado isso? Pois a nossa habitação aqui nessa terra é temporária. Nós estamos aqui de passagem. O teste nessa dimensão é passageiro. Essa terra não é o nosso lugar, mas sim uma habitação temporária que todos nós estamos aqui como peregrinos em busca do retorno ao lar,
a terra prometida. Então, a festa dos tabernáculos é uma forma da gente reconhecer a nossa peregrinação aqui nessa terra, assim como a peregrinação de nossos antepassados no deserto até chegar na terra prometida de Israel. Então, veja como que é incrível a história da Israel terrena apontando para a história da Israel celestial e como que tudo aponta para a obra redentora do Messias, já que ele veio reunificar as casas de Israel, já que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os israelitas que foram dispersos entre as nações. E ele veio para os israelitas espirituais destituídos da glória do Pai, que atualmente está aqui numa terra estranha, que somos nós, humanidade. E o mais interessante ainda, culminando nesse entendimento, é que a palavra tabernáculo, ou tenda no original em hebraico, é sukkah, cujo plural é Sukkot, que significa a festa dos tabernáculos. E essa palavra sukkah no original significa justamente a habitação ou refúgio temporário, só indicando a condição temporária que os israelitas durante a peregrinação no deserto tiveram que enfrentar ao habitar em tendas, assim como nós estamos habitando atualmente nesse corpo temporário, nesse tabernáculo temporário, nessa habitação temporária, já que essa não é a nossa habitação de origem, já que essa é a nossa habitação durante a nossa peregrinação aqui nessa terra. Então é muito incrível perceber como que essa festa dos tabernáculos aponta para todos nós nesse estado de peregrinação atual e que em breve, quando o Messias realizar o cumprimento pleno dessas 7 festas no plano temporal, ele erguerá para o seu povo novos tabernáculos, novas habitações incorruptíveis e sem a contaminação do pecado, que todos nós hoje estamos aqui nessa condição. E a festa de Sukkot, ou dos tabernáculos, era também uma das festas das colheitas, ou festa agrícola, assim como a Páscoa e também Pentecostes. E essas 3 festas, elas são chamadas também no calendário hebraico de festa de peregrinos, porque nestas 3 festas era exigido que todo homem judeu fizesse uma peregrinação até o templo de Jerusalém. E nessas ocasiões o povo trazia os primeiros frutos da colheita da estação ao templo, onde uma parte era apresentado como oferta ao Criador e o restante era usado pelas famílias dos sacerdotes. E somente após essa obrigação ser cumprida, que era permitido usar a colheita da estação como alimento. E na festa de Sukkot, das cabanas, das tendas ou dos tabernáculos, tinha 2 aspectos distintos na época do templo. Uma parte da festa era consagrada ao louvor e ações de graça, e o toque das trombetas convocava o povo que se postava nas ruas para assistir à marcha dos sacerdotes que iam ao tanque de Siloé, e enchiam uma vasilha de prata de água e depois rumavam para o templo e a derramavam no altar. Era um cortejo glorioso de sacerdotes vestidos de branco, instrumentos musicais corais, e os levitas se faziam acompanhar por músicos e instrumentos de corda, sopro e percussão durante a recitação do Salmo 113 e também Salmo 118, especialmente as palavras messiânicas do Salmo 118. Ó Senhor, salva, te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Envia-nos a prosperidade, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E esse rito de derramamento de água simbolizava ações de graça pela chuva que possibilitou a colheita do ano, e orações por mais chuvas eram feitas para possibilitar a colheita da próxima estação. E esse ritual simbolizava também a alegria espiritual envolvendo a salvação. E a cada dia, durante esse período das festas, os sacerdotes rodeavam o grande altar de sacrifícios, uma vez agitando suas palmeiras em todas as direções. E os ramos eram seguros juntos na mão direita e a cidra na mão esquerda. E no 7º dia era chamado de Rosh Hashanah Rabbah, que significa a grande salvação. E com isso os sacerdotes rodeavam o altar durante 7 vezes, recitando o Salmo 118. Então, durante os 7 dias de Sukkot, o grande altar de sacrifício recebia um número de sacrifício maior do que em qualquer outra festa, como é citado em Números 29, dos versos 12 ao 34. Então a Sukkah era um abrigo temporário, improvisado e construído às pressas, e, no entanto, era um símbolo de permanência e continuidade. Tão frágil, tão precária, tão instável, porém, sobreviveu a tantos impérios, tantas revoluções, porque, na verdade, seu sustento sempre foi divino. Somente o Criador quem nos pode sustentar. Então, a habitação de Sukkah aponta para a história de Israel, aponta para a peregrinação durante 40 anos no deserto e aponta de forma mais macro, de forma mais ampla, para toda a nossa peregrinação aqui nessa terra durante esses 6 milênios, até a vinda do nosso Messias, para colher para si, para resgatar para si todos os eleitos, todos aqueles que realmente frutificarem
todos aqueles que refletirem o caráter, a conduta e o exemplo do Messias, permanecendo firmes e leais a ele até o fim. Então a festa dos tabernáculos ela apresenta também muitos cumprimentos proféticos, como por exemplo o que é falado em Amós 9, no verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. E para quem costuma ter essa ideia enganosa da lei abolida, da teologia da substituição, que a igreja veio substituir Israel nos planos do Criador, e que considera que todas essas festas hoje não possuem utilidade nenhuma, em Zacarias, durante o reinado messiânico, ele fala que de ano em ano todos os habitantes da terra subiriam a Nova Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, para adorar o Criador e celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, no reinado messiânico terá a festa dos tabernáculos, na glória de nosso Criador terá a festa dos tabernáculos, assim como as 7 festas, pois são mandamentos perpétuos, nunca foram abolidos. É claro que nós estamos aqui em tempos de restauração. É claro que é muito difícil hoje nós estarmos distantes das raízes da nossa fé genuína, estarmos aqui dispersos entre outros povos, da gente celebrar essa festa de maneira plena, exatamente como os nossos antepassados faziam no passado. Sim, de fato é difícil, mas nem que a gente faça um memorial em relação a esse dia, nem que a gente lembre desses dias entendendo os cumprimentos proféticos que essas festas apontam, sempre apontando para o nosso Messias Yahushua e toda a obra maravilhosa que ele fez com toda a humanidade, pagando esse preço pelos nossos pecados e resgatando todos aqueles que confiarem nele. Então todas as 7 festas do Criador apontam para o período de 7 milênios, aponta para toda a história da humanidade e aponta para tudo aquilo que o Messias veio fazer para resgatar os israelitas que foram destituídos, para resgatar aqueles que de fato refletem o caráter como filhos e servos do nosso Criador. Então que nesses dias a gente lembre que o Messias, assim como nós, peregrinou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Ele habitou entre nós. Só que ele foi perfeito, ele nunca errou. Ele pagou esse preço pelos nossos pecados. E por meio dele nós podemos voltar ao Pai. E que a gente entenda também que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, que o nosso lugar não é aqui, que a nossa habitação verdadeira e original não é essa. Essa é apenas uma habitação temporária, que por meio dessas festas a gente lembre que o nosso lugar não é aqui, que a gente lembre daquilo que os nossos antepassados passaram, daquilo que eles tiveram de enfrentar pela rebeldia contra o Criador e que a gente não seja mais assim, que não sejamos mais rebeldes contra o Criador, mas que sejamos cada vez mais fiéis a Ele, através de seus mandamentos, de suas instruções e da fidelidade naquele que veio nos salvar. Pois é isso que vai nos levar de volta para a terra prometida. Que enquanto estejamos aqui em habitações temporárias, a gente busque refletir o caráter dele, a gente busque se assemelhar cada vez mais ao exemplo dele, que façamos um memorial sempre lembrando daquilo que está para acontecer, que as profecias vão se cumprir e que em breve essas 3 últimas festas, festa das trombetas e Yom Teruah, Dia da Expiação Yom Kippur e Sukkot, Festa dos Tabernáculos, terão pleno cumprimento no plano temporal. E o Messias voltará e resgatará para si todos os que confiarem nele e julgará todos que o negarem, todos que não se arrependerem de seus pecados. Então se arrependa de seus pecados, beba da fonte da água da vida, aquela que o Messias veio trazer. Persevere nele, permaneça nele, pois falta pouco para ele voltar. Estamos vivendo esses tempos proféticos e em breve as trombetas tocarão, até chegar o som da última trombeta, que é a final e definitiva para todos aqueles que confiarem no Messias. Depois não terá mais volta. Depois o que resta é apenas a ira do nosso Criador. Então, ainda que não consigamos comemorar na plenitude como os israelitas no passado faziam, por N questões que envolvem a condição que estamos dispersos entre as nações, que lembremos dessas festas, que lembremos desses dias, entendendo que estamos em tempos de restauração e que em breve, na volta do Messias, ele irá restaurar tudo e que durante o seu reinado haverá a plena celebração dessas 7 festas que apontam para toda a história que o Criador estabeleceu para o seu povo através do Redentor, através do varão perfeito. Então é isso, meus irmãos, que o Eterno os abençoe grandemente no nome do nosso Mashiach, Yahushua, e que ele esteja na vida de cada um de vocês, e que vocês busquem ao máximo depender completamente dele, entendendo que essa peregrinação aqui um dia terá fim, e um dia todos os servos do Pai, todos os eleitos do Pai, voltarão para casa, sua habitação definitiva e original.